Amém, amém. Graças a todos. Então, e na presença do Senhor, Deus abençoe a todos que participaram desse projeto, a qual dispensa oportunidades que sempre é colocada e sempre é trazida para que nós possamos enriquecer e saber que Deus é soberano em tudo no que Ele faz. Louvado seja Deus. O estudo está sendo sobre o novo céu, a nova terra. Temos aí umas 4 folhas, 8 no máximo. Eu contei aqui, no máximo 8 folhas. Vamos aí nesse capítulo de Apocalipse e vamos continuar. Aqui é onde falamos na parte em que Isaías revela sobre que Pedro diz. Está escrito assim: Pedro diz que o mundo da época de Noé veio a perecer, segundo Pedro 3:6, no sentido de uma destruição total do planeta, mas como a maneira de mostrar que a ordem corrupta da sua época passou. As visões do Apocalipse 21 e 21 usa as mesmas figuras de descrever o castigo dos povos rebeldes. Ou seja, o que ele está referindo aqui? Povo rebelde, aqueles povos que têm a rebeldia, que tem sempre a língua afiada, que tem sempre querer ser do seu jeito, da sua maneira, e isso é uma pessoa rebelde, que não tem prazer, não tem amor à vida, e fica na rebeldia. E aqui, Apocalipse 20:11 vai falar do juízo final. E está escrito assim: eu vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte é o inferno. Foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado ao lago. Olha o que será nesse dia também, no juízo final. Então nós vejamos que o que está relatando aqui é uma situação delicada. Aqui vai passar, todos nós vamos passar pelo juízo final, mas vai prevalecer a favor daqueles que é humilde, que está sendo manso. Se nós comparar, por exemplo, Josué e Caleb, eles entraram em Canaã, foi os únicos que entraram. Mas por quê? Porque eles foram, primeiro, obedientes, não foram rebeldes, obedeceram tudo naquilo que Deus mandou. Josué e Caleb, assim. E eles não quebraram a obediência.
Então, comparando com isso, é o que né, naqueles dias será julgado. E aí aonde, né, muitos, né, como está escrito lá em Mateus, né, muitos vão dizer que profetizou no nome dele, mas, né, diz assim que profetizou, mas não profetizou, né, não fez nada no nome dele. É aonde vai ficar. Porque nem todos, né, que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino do céu. Então, a Nova Jerusalém, ou seja, o novo céu, a nova terra, vai contar com um povo, com pessoas que estão em busca da perfeição, que não é fácil a gente lutar por ela, mas é simples correr atrás, para não perder essa fabulosa cidade. Mas nós vejamos aqui, então, que nesse juízo final, os rebeldes, né, os encrenqueiros, como também está escrito, que não vai entrar, né, idólatras, né, como eu já tenho falado, mentirosos. Isso tudo faz parte dos rebeldes. E os rebeldes não vai entrar, não adianta nem querer bater na porta. Esse novo céu, essa nova terra, essa nova Jerusalém, e João viu as maravilhas, é só para aqueles que estão buscando, só para aqueles que estão lutando para vencer os dias maus e buscando a humildade para que não venha perder, como Josué e Caleb, que entraram em Canaã sem sequer ser rebelde, sem sequer levantar contra o irmão. Então foi por isso. Imagina, todo mundo luta pelo céu, né? Luta para morar nessa nova Jerusalém, numa nova cidade que vai substituir a Babilônia, a cidade pecaminosa. Muitos querem, mas imagina se só 2 pessoas entrar, como aconteceu, né, com Josué e Caleb. E todo mundo ficar com a tribulação. O que seria de nós? Pensando nisso, nós observamos então que ainda existe possibilidade de acontecer uma grande reviravolta, é o que vai acontecer naquele dia. E se nós ficarmos no ponto, em qual as 5 bichas loucas que dormiram no ponto, deixaram o azeite acabar, não correr lá atrás e ficaram no meio do caminho. Se nós não tomar cuidado, essa nova cidade, né? Essa nova Jerusalém, a qual João descreve, a qual ele fala das maravilhas, a qual é para mim e para você, nós já podemos dizer que estamos perdidos. Segundo alguns teóricos, têm afirmado que essa nova Jerusalém, ela é justamente para quem? Para o povo de Israel, e uns para que ela até para judeus. Mas como eles não creem que Jesus ele veio, ele já pagou o preço, já morreu pelos pecados, e que ainda ele vai vir na linguagem deles, ainda ele virá, eles vão ficar com a tribulação por não ter dado crédito ao Senhor. Eles vão ficar e vão experimentar a tribulação. Então a salvação passou para mim e para você, que está em busca dela e de morar nessa cidade, que é o maior sonho de todos. Então imagina que lá no alto, lá no céu, é aonde vai estar. Para nós entender melhor, o livro de Apocalipse será um livro que tem que ser muito caprichado, né, muito estudado, para que você não venha nem ser enganado. Se nós observar bem, esse livro traz grandes revelações, traz grandes verdades, e esse novo céu, essa nova terra, não vai ser para qualquer um que vai lutar para entrar e não vai conseguir, se continuar tendo uma vida desmaterada, né? Então nós observamos que
o apóstolo João, quando ele relata essa cidade, ele fala daquilo que ele viu ali, ele está testificando e afirmando que essa nova terra, ou seja, a nova Jerusalém, é uma cidade a qual eu e você está em busca de ter uma melhoria, uma única oportunidade de nunca mais experimentar a dor. E que dor é essa? O sofrimento que nós passamos aqui, as aflições que nós passamos, e tudo faz sentido. Quando Jesus ele fala que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo. Ele passou por aflições. Até sendo atacado pelo diabo, ele foi. Né? Sendo desafiado pelo diabo, ele foi. Mas ele passou por aflições. E maiores do que eu passo, do que você passa. E foi experimentar o quê? A cruz. Mas ele venceu o mundo. Ele ressuscitou ao terceiro dia e venceu o mundo. É por isso que ele diz que se nós tiver um bom ânimo nessa terra, mesmo nessas tribulações, mesmo que nós tenhamos uma luta travada, nós vamos vencer o mundo. E aí sim, eu posso testificar, eu posso dizer e não vejo a hora de correr atrás daquilo que eu mais quero. É claro que nós não queremos ficar aqui por toda a vida, porque realmente não é, né, de ficar aqui para sempre, porque aqui ninguém vai ficar para semente, né, como diz o ditado português. Não vão ficar para semente. Então, o Senhor está preparando um lugar maravilhoso, e eu pego o terceiro céu como uma nova Jerusalém, porque faz todo sentido. Então é ali, onde Paulo, né, visitou, entrou ali, viu também, né, viu ali o terceiro céu, as maravilhas que o Senhor está ali preparando para aqueles que estão, né, nessa busca, nessa prosperidade de morar eternamente. Então ali é a nova Jerusalém. Além que João relata que nós possamos entender. Senti um pouco, passei um pouquinho, mas está tudo bem. Então, eu pego essa cidade santa e une, né, com o terceiro céu, nós vamos ver que é uma coisa só. Porque os dois pontos, né, são o paraíso, né, o paraíso isso é espiritual e especial para aqueles que vão em busca dessa nova oportunidade. Então, se você hoje quer aprender mais, quer entender mais esse mistério, como que será a nova Jerusalém? Como que eu vou conseguir entrar? Tudo isso tem que pagar um preço. Eu tenho falado aqui que ontem mesmo, né, eu tenho citado a palavra em Marcos 1:35 adiante, e Jesus ele sai para orar. Ele sendo Deus, né, e filho de Deus, ele sai para orar toda madrugada. E nós não temos nem sequer um pouquinho de coragem para orar. E quando nós vai orar, na hora tudo errado, porque a Bíblia diz que não sabemos orar, né? Eu falo assim porque nós não sabemos pedir. Quando vai pedir, nós pede a bênção. Bênção material e não a espiritual. E nós temos que saber também quem somos nós perante a Deus. E por que Ele me chamou? Em que sentido faz esse chamado para a minha vida? Então, se nós entender que tudo que o livro de Apocalipse vai relatar, que é o livro da revelação,
a qual João revelou muitas maravilhas, a gente vai aprender. Como na semana passada eu tenho falado do Alfa, o Ômega, né? Que é o início e o fim, que é ele, né? Ele é o princípio e o fim. Ele iniciou e ele terminará, né? Com a chave de ouro. Então nós observamos que aqueles que estão nessa busca para viver numa nova Jerusalém, ele tem que primeiro pagar um preço no sentido de orar, de buscar, de sonhar até mesmo com essa cidade, de ter a certeza que, passando pelo juízo final, ele vem a ter a certeza que ele vai ser absolvido. E ali vai ter muita coisa. E principalmente vai ter os dois lados, o bem e o mal, né? O joio e o trigo. E ele ainda fala que os dois têm que crescer juntos para que naquele dia da colheita venha a ter o que? A separação. Então, no dia do juízo vai ter. E os que faz parte do mal, né? Do joio, vai herdar onde? Na morte eterna, né? Vai experimentar a segunda morte, ou seja, que é a morte eterna. Vai para o fogo, infelizmente. E aí aqueles que for colocado como trigo, é aqueles que vão conhecer a nova Jerusalém. Eu tenho certeza que passa na sua mente só de imaginar como será essa minha nova terra, a qual estou buscando em Deus. Como que será esse presente que Ele preparou para mim? Então é momento que nós temos que pensar. E é por isso que enquanto nós estamos aqui, Isaías ele recomenda. Devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto. Eu já falei muitas vezes e falo novamente. Porque quando essa porta se fechar, muitos não vão conseguir mais entrar. Porque quando a porta da casa se fechar, vai ser naquele momento que ele está vindo lá do alto, buscar a igreja. Então, vai ter momentos que muitos vão ficar escandalizados, porque vão querer, né, ter comida, ter tudo para comer, porque Satanás ele vai oferecer, né, o anticristo, né, ele vai oferecer muitas coisas para que você não morre de fome e não obedeça a Deus. E muitos vão acabar encurvando para o anticristo. E nesse dia, será que eu e você vai negar como Pedro negou? Vai negar essa possibilidade de conhecer a Ele lá naquele paraíso e perder a salvação? Então nós temos que já preparar a cada dia, porque os dias maus já estão aí, mas ainda mais ruim vai ter. A tendência só vai piorar. E aí diz mais, se o passado do céu e da terra representa o fim da antiga ordem na qual o diabo e seus servos dominavam os fiéis e faziam os santos, ele dominava, né, os fiéis, e ele vai tentar dominar, ele vai tentar quebrar a aliança que eu creio que naquele dia que o Senhor vier buscar a igreja para levar para Nova Jerusalém, ele vai tentar impedir e vai usar os seus servos. Porque quando ele foi expulso do céu, né, que é o Lúcifer, né, o anjo Lúcifer que se tornou o diabo, quando ele foi expulso não foi só ele, foi quase a metade, né, dos anjos, se eu não estou errado. E eles passaram por lado de Lúcifer. Então esses são os anjos do mal, a qual ele vai mandar. Ele vai mandar o quê? Aterrorizar a população, para que ela se escandalize e tenha medo. E ele provoca medo em muita gente. Mas é por isso que eu vejo que quando ele está dizendo
e o mar já não existe. Muita coisa, né, vai ocorrer. Muita coisa vai acontecer. Vai passar o céu, vai passar a terra, o mar, tudo. E o que será de nós quando isso acontecer? E é o que ele diz. Se o passar do céu e a terra representa o fim da antiga ordem, né? Representa o fim dessa ordem que vai acabar. Então, esse céu e essa terra que hoje conhecemos, ela vai acabar. Não vai ser como, né, uma certa instituição. Começa, né, eu só vou citar a primeira letra, né, eu já falei muitas vezes, a letra J, que ela afirma, né, que o paraíso é aqui, que não vai ter o arrebatamento, já não tem mais cura, porque todo mundo é curado. Então, eu fico meio perdido nessa viagem, porque isso aí é tudo em si. Aqui vai acabar. Como aconteceu nos dias de Noé, vai acontecer. E o interessante é que não vai acabar em água, né? Como aconteceu no tempo de Noé. Vai ser em fogo. Segundo, né, o que eu sei, vai ter origem aí e vai acabar em fogo. E será que nós devemos ficar de braços cruzados? O que eu estou tentando ensinar a você é que você tem que ser doutrinado diante desse livro, né, do Apocalipse, aprender realmente que você hoje deve buscar mais uma vida com Deus, mais uma intimidade com Ele, para que você não perca essa oportunidade de salvar você e sua casa, ou seja, a família. Porque se aqueles que hoje ouvem a palavra, vem aqui, por exemplo, vem aqui, na hora que passa para a palavra, que eles pecam e correm, é porque eles não estão querendo conhecer o verdadeiro Jesus. É onde eu falo, muitos falam, eu tenho Jesus, eu tenho Deus, eu não preciso mais de nada. Encanada é essa pessoa que pensa assim. Eu tenho que conhecer mais, eu tenho que saber por quê, né, ele me chama, qual é o chamado mais ainda verdadeiro, mais complexo. Então é por isso que as pessoas ficam equivocadas, ficam pensando que agora que serve a Cristo, que reconheceu como seu Senhor e Salvador, está tudo bem. Aí para de congregar, e lá em Hebreus fala, né, que não devemos deixar de congregar, para de congregar, porque para ela está tudo bem, está tudo ok, e crê que vai, né, entrar em Jerusalém. Dessa maneira, não entra. Até para eu querer uma bênção, para eu querer um milagre, eu tenho que lutar e correr atrás. Eu vou dar o exemplo da mulher, do fluxo de sangue. Ela correu atrás da cura, porque ela esperava por 12 anos, né? 12 anos ali sofrendo. E quando ela teve a oportunidade, ela foi lá e tocou nas vestes do Senhor. Saiu virtude. E ela foi o quê? Curada. E ele determinou a cura na vida dela. E o cego Bartimeu correu atrás, foi em Jericó. A caminho de Jericó, ele encontra, né, Jesus passando com seus discípulos, todos aqueles que acompanhavam. E ele gritou, pedindo a cura, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele foi curado. Mas primeiro ele passou, né? Ele deu o primeiro grito, repreenderam, depois ele novamente gritou e o Senhor mandou chamar e curou ele. Então eles correram atrás da cura. É dessa forma que temos que correr atrás da salvação. Correr atrás de conhecer essa nova Jerusalém. Mas se eu não orar, se eu não pecar firme, se eu não ler, aprender, né, a cada momento do livro de Apocalipse, eu posso ficar devendo, né? Ou seja, eu vou me perder. A gente tem que ler toda a palavra que começa lá em Gênesis
até Apocalipse. E nós precisamos conhecer mais esse livro para entender, porque aqui há muito mistério. Vai surgir, né, as bestas, e muitos acham que que a besta é daquela forma, né, que vai sair do mar, e que você vai implantar o chifre. Aí eu entendo que a besta já está aí. A besta representa, né, esse governo corrupto. Esse governo que está aí acabando com muita coisa que o ser humano tinha até para ser, hoje não tem mais. É uma tal de manter ali, manter aqui. É um governo que é corrupto. Então, isso aí já é, né, sinais da besta. Então, nós temos que apromirar, compreender mais que essa chance que nós temos, uma grande chance de não ficar por esse caminho, de não experimentar nem a segunda morte, é a gente lutar, correr atrás, garantir a nossa vaga, né, ali naquele lugar. E quando João ele vai falar dessa nova Jerusalém, ali ele se identifica muito com ela e vê tantas coisas boas ali, ao qual eu queria ver, você queria ver. As mesmas coisas que João viu. Mas entende, para isso, irmão, tem que existir aí uma série de coisas que devemos correr atrás. E uma delas é orar pela sua vida espiritual. Orar por aquilo que você quer, mas também faz a obra. Porque se você não tiver obra, a sua fé morre. Aí a sua fé acaba. E aí aquela oportunidade que você sabe que tem, de entrar na nova Jerusalém, pode ficar no meio do caminho. Então é como está escrito em Mateus. Muitos vão dizer, profetizamos no seu nome, não falamos em língua. E assim vai, não profetizamos, não falamos em língua, e aí é onde tem grande risco. Enquanto ele vai dizer também que o mar já não existe. É a mesma hipótese. Não vai ter a terra, não vai ter o céu e não vai ter o mar. Não vai ter nada. Como está escrito, né, que vai passar tudo, menos a palavra dele. Passarão o céu e a terra. As minhas palavras não vão passar. Porque o que ele diz, ele não mente. Ele não é filho do homem, nem para mentir, nem para se arrepender. Se ele prometeu essa nova Jerusalém, cabe a nós lutar pela nossa salvação. Lutar para não ficar do lado de fora. Então é momento que a gente precisa estreitar mais o caminho, né? Ficar mais estreito. E muitos estão experimentando a porta larga, espaçosa, achando que ali está tudo bem, que ali é um caminho que vai levar ao céu. E, na verdade, vai levar para a morte eterna. Ou seja, para a segunda morte. Então, nós temos que ter cuidado e não sair do caminho estreito. O caminho, a verdade e a vida, nós já conhecemos. Para chegar ao Pai, para conhecer a nova Jerusalém, é passando por quem? É chegando nos pés de quem? De Jesus Cristo. E uma das coisas que me magoa muito é o povo ficar brincando com o nome dele, achando que nós estamos falando mentira, né? Estamos blasfemando. Na verdade, é esse povo do mundo que blasfema. Ao falar que nós estamos mentindo, que nada vai ocorrer, se é verdade mesmo que já tinha que ter acontecido, eu já ouvi isso, né, da boca de ímpios. Então, cadê que ele voltou? Eu falei assim, se ele não voltou ainda, nós vamos lá para a Bíblia. Eu mostrei. Enquanto não for pregado em toda a terra, então não virá a pessoa não falou nada. Então, ainda falta pregar uma boa parte. Enquanto não for pregar, o fim não vai acontecer. Já estamos vivendo os princípios, né, pastores, né? Já estamos aí passando pela dor.
uma igreja que está morta, né? Espiritualmente, que está dormindo, que perdeu o primeiro amor. Será que esse primeiro amor que perdemos é um sinal que eu tenho que preocupar? É claro que eu tenho que preocupar. Eu tenho que voltar a esse primeiro amor, a buscar esse primeiro amor e entender que ou eu pego aí a visão que João teve, né, dessa nova Jerusalém, ou eu largo tudo, abandono tudo e arrisca, né, tudo ou nada, e fica aí para a segunda morte. E você tem a escolha, né, de escolher. Ou você serve a Deus, ou até mesmo a riqueza, né? O Deus Mamon, né, que é o Deus da riqueza. E aí depois, ele disse assim, vim também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada com a noiva adornada para o seu esposo. É como nós leu lá no começo, né? Lembra? E aqui voltar retornando novamente. A segunda vez, João vai falar a mesma coisa que ele falou no início. Então está relatando novamente. Essa nova cidade descia do céu. E aí essa instituição, ela afirma que a nova cidade vai descer e vai parar. E sendo que na verdade aqui vai ser justo. Mas essa nova Jerusalém, ela vai estar no lugar aonde que é para estar. Eu creio que é lá onde eu disse, descer do céu. E aqui vai acabar. Mas ela vai substituir, né, a Babilônia, que não vai existir mais. E hoje, querendo ou não, nós vivemos numa Babilônia muito pecaminosa. Numa terra que precisa de o povo clamar. Aí o povo quer muito, né, que Deus ele sara a terra, mas não clama, como está escrito em 2 Crônicas 7,14. O povo não tem interesse de clamar por socorro. Não tem interesse de clamar pela sua vida, né, espiritual. E aí vem tanta coisa, quando se trata também de dinheiro, aí as pessoas começam a ficar querendo muito riqueza. E aí vai fazendo como o filho pródigo, né? Riqueza, e aí nadou e morreu na praia. E muitos estão nadando e vai morrer na praia. Porque infelizmente vai acontecer isso. E nós temos que ter o cuidado muito nisso, para não ficar de fora do reino. E uma coisa que me chama a atenção é que os profetas do Antigo Testamento usavam a figura de uma nova, perfeita cidade para representar a bênção da comunhão com Deus depois de um período de sofrimento, especificamente falaram da igreja ou do reino do Messias, que viria depois da purificação do cativeiro. Este tema é especialmente forte em livros como Ezequiel, lá no capítulo 40, 48, Isaías 60, 66, especialmente, né, 65, 18, 19. E Paulo, ele desenvolveu o mesmo tema quando ele falou de Jerusalém, livre que vem de cima. Gálatas, né, 4, 20, 26. É ali onde ele explica a respeito dessa nova Jerusalém. O autor de Hebreus também viu a cidade celestial como a igreja já existente no primeiro século. Então aqui afirma que já teve alguém que viu essa cidade. Está afirmando que o autor da carta aos Hebreus, ele viu
esta cidade. Mas é onde, né, tem muito mistério. Alguns falam que só foi João que viu. E outros afirmam que teve mais pessoas que viu. E fica aquele mistério. Por isso que nós temos que buscar o discernimento para poder entender se foi uma pessoa só que viu ou se foi duas. E aqui está afirmando que o autor chegou a ver. Então, né, vejamos aqui que mais tendes, né, chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a igreja dos primogênitos. Então, observe que aqui é uma igreja, né, daqueles, né, que então é primogênito. Primogênito, né, significa aquele que é mais velho, né? Ou seja, se você é o filho mais velho do seu pai e sua mãe, você é o primogênito. E a mesma linguagem aqui no Apocalipse descreve a igreja do Senhor. Nada no texto aqui limita as bênçãos ao futuro. Nada limita, nada vai descrever o que, né, o Apocalipse ele vem descrever. O que João já revelou, o que vai acontecer, não tem como ninguém dizer e nem retorcer aquilo que João viu. Toda a revelação do livro de Apocalipse vai ser, é mistério hoje, mas esse mistério vai se tornar uma realidade. Então vai chegar aquele momento das 7 igrejas, né? Ali as 7 igrejas nas asas, né? E nós, cada um, se nós pensar bem, nós somos uma igreja, como a Filadélfia, né? A igreja de Esmirna. E a igreja de, se eu não estou errado, é Filadélfia, é a igreja que se esfriou, né? Então, hoje nós somos muito mais do que uma igreja fria. Então, nós temos que correr atrás de saber que não é hora de brincar mais, não é hora de ficar mamamá, mimimi, julgando o seu irmão, metendo a facada por trás, porque isso aí é rebeldia. E como está escrito aqui no texto, né, que lemos do juízo final, se você se tornar um rebelde, seu destino já sabe o que é. É a Bíblia que fala, né? É ela que condena a pessoa rebelde ruim a experimentar a segunda morte. Então, nós temos que ter todo cuidado, porque eu tenho certeza que essa cidade, a Nova Jerusalém, vai ser um lugar onde que muitos vão aproveitar, vão estar em paz, com a consciência limpa, porque hoje qualquer coisa que vem pensar na nossa mente, né, fica tão embaixo, tão triste às vezes, né, por tanto problema, tanto levante, tanta perseguição, e uma coisa que lá não vai ter. E o povo ainda não tem entendido, né, esse mistério, essa verdade do Apocalipse que João revela, através, né, da inspiração que Deus deu a ele, para ele revelar todas essas coisas que ocorrem. Eu citei aqui, né, os livros de Isaías 60, 66. Eu não vou ler para não perder tempo. Depois vocês conferem lá e leia. Isaías 60, 63, Ezequiel 40, 48, Gálatas, né, 4, 26 ao 31, Hebreus 12, 22 e 23. Então, nós temos que examinar essa escritura, examinar e aprender que existe um grande e uma possibilidade maior de você e eu não experimentar a segunda. Mas como? Sendo humilde, buscando humildade nessa terra, suportando as aflições, como ele suportou, como ele mesmo disse. E para ter paz nele, então, tem que passar por isso. E tentar o bom ano. Senão, não vamos vencer esse mundo pecaminoso.
Ou seja, essa Babilônia que hoje existe, e amanhã, né? O amanhã será uma nova cidade, a gente pode perder. Então, é possível da gente correr atrás de saber que existe aí essa grande possibilidade. E aí depois ele vai dizer mais, eu vou adiantar um pouquinho, porque é interessante mais à frente quando ele vai citar ataviada como noiva, né, adornada para o seu esposo. E vai falar o quê? A noiva, né, que está pronta, né, para receber o esposo. No caso de Jesus, ele né, nós somos a igreja e ele é o cabeça. Então nós somos a noiva, né? A igreja, a noiva, está aguardando o noivo, né, no caso. Então, interessante que quando eu vou pegando esse entendimento aqui, é o que eu tenho essa revelação. E ele, sendo noivo, a igreja noiva, então ela tem que conhecer o noivo, ela tem que descobrir, né, o noivo, como que ele é. É igual, por exemplo, né, quando um casal vai se unir, né, eu vou casar com fulano, com ciclano, assim, assim, né? E primeiro você tem que conhecer quem é a pessoa, se ela vai adaptar na sua vida. E esse conhecer não é um dia puro, é um ano, é no mínimo 8 meses, no máximo um ano. Quando você tiver total conhecimento que essa pessoa vai fazer bem, aí você vai poder aliar. Assim é na nossa vida espiritual. Se há dúvida, se ainda você não crê de verdade que você pode morar eternamente com o noivo lá na glória, então você precisa conhecer mais quem é o noivo e qual é os planos dele para a sua vida. Esse é o defeito que nós temos. Nós não queremos orar, não queremos avaliar a cada livro, né, da Bíblia, não queremos descobrir nada mais, que já está tudo bom, isso, aquilo, e não é bem assim. Então, olha bem, ouvi a grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus, com os homens, e Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Quando ele fala o tabernáculo, né, como eu já tenho explicado, o tabernáculo vai ser ali o lugar santo sagrado. O tabernáculo hoje, ele é representado pelos templos que tem aí, né? Cada templo, né, cada denominação é um tabernáculo onde o povo se une para ouvir a mensagem, ouvir a palavra, ouvir o louvor. É você se achegar a Deus. Ali é o que? É um tabernáculo. É como se fosse aquele lá no tempo de Moisés, quando ele construiu o tabernáculo, para o povo, né, estar ali perante a ele, nas promessas que Deus estava, através dele, prometendo ao povo. Então, o tabernáculo é o templo e será eternamente a nova Jerusalém. Então, nós temos que buscar a entender mais ainda esse tabernáculo, o que ele significa e o que ele vai ser, né, diante de tudo que nós aprendemos. Então, é dessa forma que a gente tem que descobrir e entender, porque o noivo, ele é especial, né? Se tratando de Jesus Cristo, né? O noivo da igreja, será uma honra, né? Você estar ali recebendo a coroa da vida, sendo colocado ali do lado dele, né? Entrando para a Nova Jerusalém. Mas todo cuidado é pouco para que você não venha ser mais um, né? A ficar. Então vai ter muito reboliço nessa época aí,
né, nesse dia vai ter. E isso aqui em frente, eu não vou muito tempo, porque vocês perceberam que eu cheguei assim. É só a gente, né, envolver com as coisas de Deus, tá um problema. Isso é muito grande, né, uma batalha muito grande. Então eu vou tentar aqui só resumir um pouquinho, eu já vou entregar. E a gente pode aprender que o tabernáculo de Deus, com esses homens que vai habitar, né? Que homens que vai habitar no tabernáculo? Que homens que vai habitar nesse novo céu, nessa nova terra? Homens que vai, né, ser escolhido por ele, mas homens com a capacidade mais humilde, que vai ter mais, né, poder, ou seja, ele vai observar cada passo. Até então, eu tenho certeza que ele não está agradando as nossas atitudes. Então, para nós chegar nesse nível, temos que fazer algo bom para agradar ele, para que nós possamos ser esses homens. Com esses homens, né, que ele se refere, que somos nós, que vai habitar juntamente com ele e os seus anjos, né, naquele lugar. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. As Escrituras estão repletas de frases como estas, descrevendo a comunhão entre Deus e os santos. Deus queria uma relação desta qualidade no Velho Testamento. Ele queria uma qualidade bem adequada, né, na nova aliança. Mas na antiga aliança teve aí tantos, né, pecados enormes, tantas mortes, e não é possível até comparar com a nova aliança. E a nova aliança é uma promessa que ele nos deu, e a certeza que nós iremos, né, habitar nessa nova terra. E uma coisa que eu tenho certeza, que aquele que foi escolhido por Deus para receber ali o noivo naquele dia, naquele templo, né? Maravilhoso, ali é o templo que vai ser consagrado, e vai ser, né, maravilhoso estar ali, naquela cidade. Mas para isso eu tenho que romper muita barreira que ainda me impede de se arrepender dos pecados, que ainda me impede, né, de conhecer melhor a Deus. Então, os profetas, eles falaram das bênçãos, né? Por exemplo, Ezequiel, que foi um dos homens e responsável por profetizar naquele vale de ossos secos e trazer ali uma nova vida, né? A ressurreição daqueles ossos, né, que estavam mortos. Então, hoje, ele mais do que nunca, aquele que crê na ressurreição, aquele que crê que aquele parente seu que morreu em Cristo e vai ser ressuscitado, ou se você parte hoje em Cristo e que vai ser ressuscitado, você já tem uma porção maior. Aquele que crê já é salvo, como Paulo ele fala em Romanos 10. Então, o tabernáculo estará com eles. Eles quem? No meu ponto de vista, eu acredito que são aqueles que vão alcançar a misericórdia de Deus. Aqueles que vão entrar para uma vida eterna com Deus. E muitos, né, serão esse povo. A igreja é uma só. E a igreja vai estar com o noivo. Se por acaso não estiver, é porque muita coisa ainda não está sendo corrigida. E se nós pegar o livro de Ezequiel, né, 37, 27, 37, 23, e adiante, Zacarias 2, 10, 11, você pode olhar lá
eu tenho lido esses livros, eu tenho observado que está batendo muito hoje, né, com a realidade que nós vivemos. E muitos livros ali no Vero, né, apontam no tipo Daniel, né, a maioria das coisas no livro de Daniel é a revelação que vai ocorrer, né, no Apocalipse. Então, a coisa é lamentar que muitas pessoas vão experimentar a morte, mas outras vão conhecer essa nova Jerusalém. É por isso que Efésios 2:11 é muito caro. Quando Paulo ele vai referir, ele refere uma coisa muito interessante, e eu vou até ler aqui, e aí eu já vou estar entregando, porque aí eu estou com muita dor de cabeça veio de frente, mas vamos ver o que diz. Tenho certeza que na semana que vem tudo vai estar certo para nós cumprir. Efésios 2, eu não tenho costume de pedir, fulano, lê aí para mim, não. Eu mesmo faço questão de ler, né? Então, vamos ver o que está escrito. Efésios 2:11 ao 18. Portanto, lembrai-vos do que vós, no outro tempo, ireis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens, e naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, e não tendo esperança sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede e separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo mandado com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e os que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, e em mim mesmo, em um mesmo Espírito, né? E assim que já não só estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é o principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vos juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Interessante que Paulo ele fala aqui uma coisa sobre a incircuncisão, né? O pecado que domina na carne. É uma coisa muito, até mesmo perigosa, se a pessoa não se cuidar. E através de ter conhecido a Cristo, ele uniu mais ainda você e Deus, mas ainda tem a separação entre o homem e Deus. E o que separa? O pecado. E se nós não ter cuidado do pecado, a cada momento vai se separando. E o conserto
uma nova aliança com ele vai caindo, né, a cada dia por terra. A esperança vai acabando. Então ainda tem a esperança de um Deus que nós conhecemos, ao qual, né, vai ser colocado diante dos nossos olhos, esse Deus a qual está pronto para nos receber. Então veja que Cristo Jesus, né, os anjos estavam longe, já pelo sangue de Cristo, né, chegou perto, pelo sangue ele aproximou do pecador. É por isso que o pecador ele tem muita chance de ele conhecer a Nova Jerusalém e viver para sempre. Mas para isso preciso quebrar as inimizades, porque ainda existe inimizade, matança, principalmente quando você se mata, não fisicamente, mas espiritualmente, você deixa o eco entrar, você está no lugar achando que está dando a Deus, mas muitas vezes está dando até para o próprio diabo, e isso vai apartando. Você vai perdendo aí as forças e vai perdendo a sua possibilidade de viver uma nova terra, né? Viver no novo céu, numa nova terra. Então, é este ficado sob o fundamento. Né? Olha bem, ele cita apóstolos e os profetas, né? De que Jesus Cristo é o principal. E muitos, né, o judeu, né, os israelitas, fala que ele é um profeta, ele não é o Senhor, ele é um profeta. Mas nós sabemos que ele é o Messias, ele é o Senhor que já está ali preparando o lugar. Por isso que ele fala lá em João, para não se turbar o coração, se crê nele. Ele está preparando a morada, já é um passo enorme para a conquista, né? Para uma vitória mais do que eterna. Então, que nós possamos aprender, no qual também vos juntamente, né, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. E aquele que quer viver em Cristo, ele tem que sempre crescer como uma nova criatura, saber que agora ele não é mais a velha criatura. E nós precisamos aprender isso. É quebrar a rebeldia, a arrogância, porque senão você já era. Eu também fico de fora. Então, o que separa o homem de Deus é o pecado. Então, o que Paulo ele quer dizer, que existe aí uma possibilidade de um conserto, uma nova aliança. E eu tenho que correr atrás dessa aliança que se quebrou. Então, por causa dos nossos pais, né, os primeiros pais, Adão e Eva, que trouxe pecado, isso fez a humanidade cometer grande pecado e hoje tem que correr atrás do tempo perdido para não perder a salvação. Mas o pecado veio por conta que ele começou onde? Não foi na terra, foi lá no céu. Ele começou no céu. E aí depois o pecado veio para a terra. E aí veio através de Adão e Eva. E por isso que a gente temos que hoje pensar nas coisas do alto. Pensar na Nova Jerusalém. Pensar nessa terra que um dia João viu. E um dia ele pôde pisar, né, nessa terra. Então que nós possamos correr atrás. E semana que vem eu vou estar mais ainda com muita calma, igual hoje, né, para entender melhor. Você vai entender os princípios da sabedoria naquilo que eu posso buscar para que eu venha ter mais confiança, mais certeza que eu não vou perder esse reino, que eu não vou perder o céu e nem essa terra que está preparada para mim e para você. Então, fica aí hoje essa terceira parte, né, desse estudo. E eu estou aqui até mesmo olhando aqui o livro de Apocalipse, e um livro muito especial que fala das 7 igrejas, nós vamos estudar sobre isso também, as 7 igrejas, né,
os seres, vai chegar o momento que nós vamos estudar sobre a besta, mas vai chegar aí. Hoje nós estamos falando apenas de conhecer mais, né, de saber mais sobre a Nova Jerusalém. Eu não estou trazendo um conteúdo completo como todo pastor, né, ensinante da palavra traz. Eu estou trazendo aquilo que Deus ele me capacitou e eu posso conseguir. Não tudo que eu sei, mas aquilo que eu sei, eu vou aplicando, eu vou falando. Então, um dos pontos mais importantes é que você e eu não pode perder de jeito nenhum essa oportunidade. Então, eu não quero experimentar a morte eterna. Eu quero experimentar a vida eterna. Então, cada dia mais a gente tem que... Cada dia mais nós temos que buscar mais. Porque, como está escrito, né? João Batista, ele profetizando, né? Raças de fibras, né? Arrependeu-vos que é chegado dentro do céu. A cada dia que passa, você vê que os anos estão se passando. Nós já está quase acabando o ano. Já entrou em agosto. Já passou da metade. Daqui a pouco já estamos virando um ano, né? Para 2024. Aí vai passar voando. E como está escrito, né? E os dias iriam passar muito rápido. Nós já está aí avançando, né? Já agosto. Mês que vem já é setembro. Logo nós já está comemorando o Natal, o Ano Novo. Então, olha para você ver, o tempo está passando. E o povo não quer saber de clamar, de buscar a esse Deus. Quantas vezes eu falo isso e tanto para mim quanto para você, a gente tem que entender que esses dias maus estão aí. E, né, cada dia que passa é um dia mau e os dias estão passando. Então, a Bíblia está... Quem quer morar na vida eterna tem que correr atrás mesmo. Tem que lutar por seu lugar. Você não perder a vaga. É como comparar com o emprego. Você vai correr atrás do emprego, eu vou lá antes que toma a vaga de mim. Eu tenho que correr. Aí você vai correr para não perder, né, a última vaga. Não é assim? A mesma coisa se nós comparar com a vida espiritual. É a mesma coisa. Eu tenho que correr atrás para não perder a minha conquista, né? A minha nova terra, a minha nova cidade. Então, para isso, eu tenho que pagar o preço. Tenho que buscar em oração. Buscar as coisas espirituais. A pecar mais, né, nessas coisas. Descobrir mais desse Deus que tanto me ama, que ama você. Mas será que nós temos amado tanto assim a Deus? Será que nós temos largado pelo menos um dia as coisas, né, desse mundo e entrado no quarto, orar ao Pai? Eu não peço muita coisa, né, nessa vida. Porque o que eu tenho já para mim já está bom. Eu peço mais do que a minha salvação. A busca que eu mais quero. Eu e minha casa. Minha casa não conhece, não. Mas eu oro para que um dia eles venham conhecer. Para que quando eles aceitar Cristo, ter certeza que eles não vão entrar no mundo de pouco, né? Que vai entrar no mundo e vai ter uma nova terra, um novo céu, um novo mar, né? Que ali vai ser a nova cidade. Ali os anjos estão preparando, o Senhor está preparando para que um dia nós viemos morar lá. Mas isso tudo é correr atrás. Então, não se entregue ao pecado. Não se deixe levar pelas coisas. E semana que vem nós continua mais a respeito desse livro muito interessante, né, o Apocalipse. E tem muita série, muitos pontos fundamentados. Então, que Deus abençoe. Assim, eu agradeço a oportunidade.
No nome de Jesus, eu quero informar que já estou melhorando, né? Foi apenas dois dias, mas já está tudo bem. O importante é que eu consegui, né, trazer completo isso tudo. E assim Deus fez. Amém? E eu agradeço a oportunidade e passo para quem estiver. Pastor, né?